Olá, sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula. Então não perca tempo, pegue logo aí papel e caneta na mão e vamos dar início a mais uma aula. Mas antes de nós começarmos essa aula, eu gostaria de saber de vocês como tem sido a sua vida depois de iniciar no Jornada Recomeçar. Marca aí se está sendo relevante para você, se você está gostando. Posta lá no Instagram, marca a gente aí, que nós vamos ficar muito felizes em ouvir o seu feedback. E nessa aula de hoje, nós vamos estar falando sobre mudança de mentalidade. Cada pessoa, ela tem uma série de ideias e convicções pessoais que formam a sua visão geral sobre a vida. Tais ideias e convicções são o fundamento de uma mentalidade. Pode-se dizer que a mentalidade, ela é a sua forma de entender a existência, é a maneira com que você entende a existência. A mentalidade, tanto individual quanto coletiva, depende muito da tradição cultural, a educação recebida pela família e as circunstâncias sociais e históricas de cada época. Em alguns casos, a forma de pensar de um indivíduo muitas das vezes pode estar relacionada à sua herança genética. Ou seja, muitas das vezes a forma com que eu penso pode estar relacionada à forma com que a minha família pensa, a forma com que os meus pais pensavam. E existem dois tipos de mentalidade, que são elas: mentalidade fixa versus mentalidade de crescimento. E eu vou te falar agora a diferença entre esses dois tipos de mentalidade. Primeiro nós vamos falar sobre mentalidade fixa, que pode ser definida como a crença de que alguma habilidade são imutáveis, ou seja, que não mudam. E a capacidade de aprender, muitas das vezes, ela é limitada. Geralmente, quem tem esse tipo de mentalidade, elas não acreditam que as coisas, que a vida pode mudar. Elas geralmente acreditam que nasceram assim e consecutivamente irão morrer assim. Não, porque os meus pais eram assim, os pais dos meus pais eram assim, na minha família todo mundo é assim. Então essas pessoas, elas têm a mentalidade um pouco mais fechada em relação ao novo, a ser algo diferente, porque toda a família dela já segue um padrão. E nós vamos entender e nós aprendemos que nós podemos ser diferente do padrão da nossa família. Já a mentalidade de crescimento, ela pode ser compreendida como a crença de que a capacidade de aprendizado não é tão rígida assim e que pode ser desenvolvida pelo esforço de cada um. Ou seja, eu consigo bons resultados, eu consigo transformar a minha vida através dos esforços que eu tenho. Então, eu quero deixar uma pergunta para você. Em qual tipo de mentalidade você acredita para realizar os seus objetivos? Em qual tipo de mentalidade você se encontra hoje? Uma mentalidade de crescimento, ela pode ser uma grande ferramenta para enfrentar desafios e conquistar objetivos. Aprenda a cultivar uma mentalidade de crescimento. Um dos motivos que nos impede o nosso crescimento, muitas das vezes, são as crenças limitantes. E eu quero deixar aqui, eu quero falar aqui para vocês alguns exemplos de crenças limitantes. Você vai vendo aí se você já se identifica com alguma delas. Primeira, eu não consigo, ou seja, eu não sou bom o suficiente. Ou nada dá certo na minha vida. Eu
não mereço isso não é pra mim. Ah, não tem jeito, eu nunca vou conseguir aprender a fazer isso. É tarde demais para eu poder começar. É muito tarde para eu poder investir e começar algo novo. A idade já passou, não é mais para mim. Vou deixar para outra pessoa fazer. Por quê? Porque eu não sou capaz de executar tal tarefa. Ah, esse é o meu jeito e eu não consigo mudar. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Ou então, eu não tenho sorte mesmo. Se identificou com alguma delas? Vamos aprender um pouco sobre persistência e aprendizado. Persistência, ela é uma característica daquilo que não desiste fácil. Agir com persistência é ser esforçado e focado em seus objetivos sem se deixar abalar facilmente por quaisquer críticas negativas. Já o aprendizado também, segundo o dicionário, está ligado à ação, processo ou efeito ou consequência de aprender, aprendizagem. Para que eu mude a minha mentalidade, eu preciso agir, ou seja, eu preciso sair da zona de conforto e estabelecer metas acreditando que eu sou capaz de ser o protagonista da minha história. Para que a minha vida mude, para que a minha história seja diferente daquela que eu estou levando hoje, eu preciso estabelecer metas na minha vida. Eu preciso parar de acreditar nas crenças limitantes. Por muitos anos, quase 30 anos da minha vida, eu acreditei nas crenças limitantes. Por quê? Porque eu sempre ouvia falar, isso não é pra você. Quando criança, eu tinha o desejo, o sonho de ser médica fonoaudióloga. Eu sempre tive esse desejo no meu coração de ajudar pessoas. E uma das frases que eu ouvia era, eu falava que eu ia estudar e que eu ia me formar. E uma das frases que eu ouvia, hoje entendo que às vezes não era por maldade, mas uma das frases que eu mais ouvia era, você vai se formar pra quê? Pra burro? E por alguns anos da minha vida eu acreditei naquela frase. Então me formei na escola, no ginásio, no ensino médio, parei, não fiz mais nada. Porque na minha cabeça eu já tinha ido além do que os meus pais já tinham ido. Porque como eu contei um pouco da minha história, os meus pais, eles são analfabetos. O máximo que eles sabem escrever é o nome deles, mas não sabem ler uma palavra. E então, na minha concepção, na minha crença limitante, eu, Márcia, já tinha ido além de todas as expectativas que os meus pais tinham para mim. E eu estagnei a minha vida ali. Eu simplesmente parei. Por quê? Porque eu sempre ouvi que aquilo não era para mim. Até eu entender que eu precisava sair da minha zona de conforto e dar um outro sentido para minha vida. Eu precisava ir além daquilo que as pessoas ditavam para mim. Foi aí que eu precisei vencer as crenças limitantes, porque voltar a estudar com 30 anos, eu mesmo pensei, não, já é tarde demais para mim. Não, mas eu já passei da idade, agora eu tenho filhos, está na época dos meus filhos estudarem. E isso muitas das vezes me travou, até eu entender que eu poderia ter uma vida diferente. Então, se você aqui que está me ouvindo, assistindo essa aula, ainda está parado nessa crença limitante da sua vida, está na hora de você sair da sua zona de conforto. Está na hora de você se confrontar e que você
Venha escrever, reescrever a sua história, porque você é mais capaz e mais forte do que você pensa. Muito obrigada a todos vocês pela atenção por essa aula e nos vemos na próxima aula.